Queria agradecer vocês novamente e vou apresentar um pouco desses conceitos para vocês e a campanha. O nosso discurso tem sido de repactuação, de mostrar para a gente o nosso papel no cuidado do paciente diabético, mostrar que nós temos uma poderosa ferramenta para trabalhar com isso, mostrar que nós temos a humildade de reconhecer que eles são os signatários do cuidado de antes e depois da cirurgia, que é uma doença complexa. Esse é o Dr. Elliot Joslin, o pai da endocrinologia americana, um indivíduo que nasceu no século XIX ainda e que tem um trabalho na sua vida extremamente significativo em torno do diabetes. Nosso trabalho com a cirurgia metabólica, nós estamos deixando de lado aquele discurso de 10, 15 anos atrás de que vamos curar a diabetes. A gente tenta promover remissão quando possível, a gente tenta reduzir o dano micro e macrovascular, sempre reduzir a qualidade de vida e ampliar a expectativa de vida para essa população. Eu tenho certeza que nós temos uma ferramenta muito potente e que nós temos de oferecer para ela e informar a população sobre sua existência e suas indicações. O Dr. Joslin trouxe grandes ensinamentos realmente para a gente, e mostrando a complexidade da cirurgia, do tratamento do diabetes. E desde lá no século passado, aliás, começo do século XX ainda, ele já trazia os conceitos, 70 anos antes de o KPDS, de vários clinical trials terem mostrado a importância da gente controlar o diabetes, ele já falava sobre isso. Ele morreu antes, em 1962, antes de ver o nascimento do bypass gástrico, em 1966, criado pelo Dr. Edward Mason, que trouxe o bypass gástrico no tratamento da obesidade a partir do tratamento do câncer, do tratamento da úlcera nas gastrectomias. Então, eu digo sempre que nós atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, né? E, novamente, uma vez nós atiramos no que vimos na úlcera, acertamos na obesidade, e, novamente, acertamos na obesidade, acertamos o diabetes atirando na obesidade. O Dr. Joslin tinha uma frase muito marcante, em 1927, de um excesso de peso, de um excesso de gordura, o diabetes começa, de um excesso de gordura, o diabético morre. Essa é uma frase de 1927, que é mais atual do que nunca, no momento em que temos uma grande epidemia de diabetes e de obesidade no país, ou melhor, no mundo inteiro. E há mais de 20 anos, ainda nessa esteira de conhecimento trazida pela cirurgia bariátrica, nós tivemos grandes insights, como esse do estudo do Dr. Walter Porras, que em 1995 já falava, quem poderia imaginar que uma cirurgia prova ser o tratamento mais potente contra o diabetes tipo 2. Vimos que conseguimos controlar a doença na grande maioria dos pacientes com obesidade mórbida, com grandes graus de obesidade. Vimos que não era só isso, vimos que os resultados não estavam dependentes apenas de perda de peso. Descobrimos que a cirurgia impactava na liberação, na produção de inúmeros hormônios, a diminuição de alguns outros, hormônios produzidos no estômago, produzidos no intestino, hormônios esses que, devido à sua alteração, traziam aumento de saciedade, redução de apetite, mudança de percepção no paladar, aumento de gasto energético. Descobrimos também a importância dos ácidos biliares e o metabolismo dos ácidos biliares no controle do diabetes. Descobrimos mudança na microbiota, enfim, e ainda estamos descobrindo cada dia mais coisas, e todas essas coisas não são relacionadas diretamente com o peso, não são relacionadas diretamente com a perda de peso. São mecanismos independentes das cirurgias, principalmente das cirurgias mais potentes que nós temos, e até de cirurgias que não mexem no intestino, como a gastrectomia vertical, também nós temos alterações importantes nesses hormônios. Vimos que esses efeitos aconteciam de forma independente do grau de obesidade, né? Essa é uma grande meta-análise que comparou indivíduos entre 30 e 35, indivíduos entre 35 e 40, com resultados absolutamente idênticos, 72% versus 71% de remissão da doença, ou seja,
Não importa se o indivíduo é mais obeso ou menos obeso, há uma perda de peso, e isso por mais que nós tenhamos mecanismos independentes da perda de peso, a perda de peso é também importante, e isso os endócrinos não têm para entregar. Isso só a cirurgia metabólica, só a cirurgia bariátrica consegue promover perda de peso sustentável importante. Os resultados todos nós sabemos da perda de peso, o controle da obesidade é muito pequeno com todos os tratamentos clínicos, e a gente não pode desprezar essa perda de peso que a gente tem com a cirurgia bariátrica, isso é importante. E, mais do que isso, descobrimos e mostramos que nossos estudos, que nossa cirurgia tinha uma grande vantagem, um tratamento single shot. No único momento, a gente consegue promover alterações que levam ao que nós chamamos do triple endpoint, que é a melhoria não somente da glicemia. O diabético precisa melhorar a hipertensão arterial, ele precisa melhorar a dislipidemia. Esses três desfechos impactam de desfechos marcantes, particularmente em doença microvascular e doença macrovascular. E os estudos vieram, eles nos cobravam de grandes estudos prospectivos, randomizados, e esses estudos vieram estudos com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, e temos aí uma literatura repleta de estudos de grande nível de evidência que mostram os resultados da cirurgia metabólica, não como se imaginou em algum momento, 100% de remissão, mas índices significativos, muito superiores aos tratamentos clínicos convencionais. Os endócrinos nos acenam hoje com novas drogas, de fato, nós temos hoje novas drogas muito boas que vêm para brigar um pouquinho melhor com a cirurgia metabólica. Nós temos hoje inibidores do SGLT2, nós temos hoje os análogos, os agonistas de GLP-1, que têm trazido bem melhores resultados do que as drogas mais antigas, resultados esses que têm se refletido até realmente em melhoria de indicadores cardiovasculares e melhoria de mortalidade. Mas ainda não tem grandes estudos comparando eles com a cirurgia metabólica, agora o trabalho é deles, porque nós já comparamos com os outros tratamentos todos, e agora, se eles quiserem dizer que é parecido conosco, façam alguns estudos aí, vejam se vocês chegam junto do que nós temos para oferecer com a cirurgia metabólica, que, em números absolutos, em números relativos, tem sido bem mais potente do que a própria tratamento com essas drogas. E, assim, o que é mais importante de tudo é que a gente tem conseguido mostrar evidência de melhoria em mortalidade. Não é importante a gente só ficar olhando para a glicemia, colesterol. O que importa, no final das contas, no final do dia, é quanto nós estamos impactando em mortalidade, e nós temos tido números absurdos de melhoria de mortalidade diminuindo 1/3, enfim, para 1/3 do grupo controle, e isso tem sido mostrado em diversos estudos. Sabemos, claro, que nossa cirurgia tem alguns pacientes que têm relapse, tem recidiva do diabetes. 7, 10, 15 anos depois, um percentual significativo de pacientes vão recidivar daqueles que tiveram remissão. Mas nosso objetivo também não é ficar buscando somente remissão. Nosso objetivo, como eu disse, é buscar melhoria de mortalidade. E nós temos tanto melhoria de mortalidade naqueles que tiveram remissão, naqueles que tiveram bom controle, quanto naqueles que tiveram um bom controle. E mais ainda, temos melhoria de mortalidade também em pacientes que recidivam da doença. Nós aprendemos com os clássicos estudos da endocrinologia, do tratamento clínico, que existia um efeito legado. Às vezes, efeitos de redução de mortalidade que não eram observados inicialmente com os tratamentos clínicos, eram observados 10 anos depois, de pacientes que já tinham parado de fazer o tratamento, que tinham aumentado seus níveis de hemoglobina glicada, mas se observou que aquele período de tempo que esses pacientes permaneciam com a hemoglobina glicada controlada, com o diabetes controlado, trazia um efeito de legado que impactava em redução de mortalidade. E já tem estudos também mostrando que esse efeito legado também existe na nossa cirurgia, mesmo, e mais potentes até, porque o efeito legado é proporcional ao tempo que esse paciente leva com o controle da glicemia, com o controle da hemoglobina glicada. E como nós conseguimos tempo maior de controle, nós conseguimos impacto maior nisso, nós temos um efeito legado significativamente maior. É óbvio que nós temos efeitos adversos.
Estamos aqui hoje para discutir isso, nós não escondemos e nem podemos desprezar. Mas, em medicina, o que a gente sempre faz é pesar risco-benefício, pesar o que a gente ganha, o que a gente perde. E a gente não pode, essa é uma clássica figura aí do século XV, século XVI, em torno de 1500, que a gente não pode jogar o bebê junto com a água do banho. A gente não pode desprezar todos os benefícios da cirurgia apenas por efeitos colaterais ou por alguma complicação que a gente possa ter. A cirurgia nossa é segura, é muito mais segura do que já foi há 20, 30 anos. A cirurgia hoje tem mostrado índices de complicações de mortalidade baixíssimos. A mortalidade hoje está em torno de 0,1%. Esse é um estudo feito pela Cleveland Clinic, que avaliou cerca de 8.600 pacientes do banco de dados do MB, da SMBS, com pacientes maiores de 18 anos, em vários tipos de cirurgia, a maioria gastrectomia vertical, 21% de bypass, algumas bandas e alguns duodenosuítes, e ele avaliou as principais complicações, são 16 itens de complicações: transfusão, sepse, choque séptico, coma, reoperação, reinternamento, diversas variáveis que compõem um critério de qualidade e segurança da cirurgia. E os índices foram muito bons, taxa de complicações muito pequena, com uma morbidade de mais ou menos 3,8%. E uma mortalidade de 0,05%, 5 pacientes para cada 10 mil operados. Isso é menor do que uma apendicectomia, isso é menor do que uma histerectomia, é menor do que uma série de procedimentos que nós temos no dia a dia em pacientes com 30 a 35, que é onde nós advogamos hoje um tratamento mais potente para o diabetes. O Dr. Joslin criou uma fundação nos Estados Unidos, que é a Joslin Diabetes Foundation. Na verdade, foi criado mais depois da morte dele pelas pessoas que o sucederam. E ele tinha uma imagem, que são 3 cavalos puxando uma carruagem, e ele dizia que esses 3 cavalos que puxam a carruagem do tratamento do diabetes são a dieta, exercício e insulina. Eu apresento ao Dr. Joslin e aos seguidores dele o nosso cavalinho, que tem aí uma potência de algumas centenas de cavalos. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre as novas fronteiras que se abrem para o tratamento do diabetes. A nossa campanha metabólica, nós entendemos que a cirurgia bariátrica está cada dia mais estabelecida e que nós precisávamos fortalecer a imagem da cirurgia metabólica. E esse fortalecimento é necessário para que a gente atinja um objetivo maior, que é a inclusão da cirurgia metabólica, pacientes entre 30 e 35 de índice de massa corporal, no rol da Agência Nacional de Saúde. Foi aberto no dia 4 de fevereiro uma janela de inclusão de novos procedimentos ou de ampliação de novas indicações para procedimentos já existentes na Agência Nacional de Saúde. Estivemos em reunião com a Agência Nacional de Saúde, estamos trabalhando fortemente nisso. A nossa campanha metabólica. Essa campanha é baseada em 5 pilares. Né? Um pilar de comunicação publicitária, onde uma série de peças vão ser criadas e divulgadas. Um pilar de uma agência de advocacy. Advocacy são escritórios de advogados que vão representar os nossos interesses e vão intermediar relações e nos aconselhar dentro dessas relações, seja com a ANS, seja com os grandes influenciadores políticos que interferem na tomada de decisão dentro da Agência Nacional de Saúde. Então, nós contratamos um escritório forte que trabalha com isso e vai nos assessorar. Todo mundo trabalha com isso, os nossos competidores, digamos assim, que tentam dificultar a nossa vida, trabalham com isso, e a gente precisa também de assessoria a isso. Trabalhamos com a comunicação, a nossa agência de comunicação de relações públicas, capitaneada pela Ceres Comunicor, que vem fazendo assessoria de imprensa e trabalhando forte nisso. Eu peço a vocês que produzam conteúdo voltado para a população, ofereçam para a Ceres, mandem para a gente também trazer para a agência de publicidade. Estamos trabalhando com indicadores de saúde, isso é uma ferramenta indispensável para que nós levemos à Agência Nacional de Saúde um relatório. Eles cobram da gente
uma série de documentações científicas e econômicas, e a gente está produzindo isso para levar a ANS. E, obviamente, tudo isso é embasado, tudo isso é amparado por um pilar central, que é o pilar científico, e isso a gente está tentando fazer. A Prospectiva é o escritório de advocacy que está nos assessorando, eles estão trabalhando ao nosso lado isso, elaboraram um plano de ação com um cronograma de diversas ações que a gente está tomando para fortalecer a imagem da cirurgia bariátrica. Eles têm uma série de indicadores, não vou perder tempo nisso, mostrando aqui a prevalência de obesidade crescente, com 40 milhões de brasileiros com diabetes, cerca de 14 milhões de brasileiros com diabetes. Então, nós temos... E mostrando o seguinte, a cirurgia metabólica está no limbo hoje, né? Nós temos o paciente com diabetes tipo 2, que tem obesidade leve, ele fica no limbo. O paciente mais leve tem uma série de programas de tratamento de diabetes para ele. Os pacientes com mais pesados têm a cirurgia bariátrica, e o paciente de cirurgia metabólica fica ali sem ter muita coisa. É nesse paciente que a gente está focando agora dentro dessa campanha. Nós estamos com uma série de... Nós estamos com uma série de agendas, nós tivemos o Novas Fronteiras, nós estamos com uma campanha de engajamento, com contatos, teremos a parte de... até maio, até o dia 4 de maio, nós temos a janela para submeter o nosso pedido à Agência Nacional de Saúde. Depois, esse processo passa por um período de avaliação de elegibilidade, se nossas ferramentas foram adequadamente utilizadas, nosso pedido está enquadrado no mínimo necessário. Depois, eles vão para um quadro de uma avaliação de análise técnica e recomendação técnica. É nesse período que vai ser decidido, mais ou menos, a coisa. Isso vai até dezembro, a recomendação técnica vai até maio, junho de 2020. Então, por isso, nossa campanha é longa. Eu tenho esse cronograma um pouquinho mais na frente. E depois entra numa fase final, uma fase de consulta pública. Nessa fase de consulta pública, a coisa já está mais ou menos decidida, mas, em tese, pode ser revertida por uma forte pressão popular. É por isso que a gente está trabalhando com muita pressão de comunicação para conscientizar a população que existe essa ferramenta, que é para eles nos auxiliem com pressão popular para isso. E isso é fundamental para que a gente conscientize uma campanha publicitária, uma agência contratada para isso, que vem acompanhando esses indicadores. Eles estão estudando o comportamento da população, o conhecimento da população sobre a cirurgia metabólica. A maioria não tem a menor ideia do que é cirurgia metabólica. É muito confuso o que é bariátrica, do que é metabólica, o que é que o diabetes pode entrar nisso. Então, existe um total desconhecimento da população e a gente está trabalhando com isso. Nossa campanha vai ter aqui 4 fases. Uma fase, primeiro, de conhecimento, que vai até mais ou menos 30 de junho, é o que a gente chama de awareness, mostrar para eles o que é que a gente... O que é, quais são, no slide anterior tem essa fase de conhecimento, informar sobre o que é o diabetes tipo 2, o que é cirurgia metabólica, os riscos do diabetes, etc. Depois a gente vai para a segunda fase, que é de 1º de julho até 30 de julho, que é uma fase que a gente chama de conversão. Nessa fase aí, a gente vai trazer as pessoas para fazer um abaixo-assinado. Eles vão ser... Todo mundo que foi consultando a página, que foi interagindo com a nossa campanha, vai sendo tagueado, vai sendo fisgado pelas ferramentas que a gente tem hoje de comunicação digital, e essas pessoas vão ser, depois, solicitadas a assinar um abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado vai ser utilizado como mais um mecanismo de sensibilização das autoridades públicas, com relação à importância e como essa coisa chega no olhar da população. Depois, numa terceira fase, que já mais no final, onde está sendo tomado o processo final mesmo de decisão,
a gente vai para a sustentação e a gente volta a falar sobre o impacto e a gente vai estar sentindo aí como é que está a temperatura do nosso pleito e a gente vai sentindo se a gente aperta mais, se a gente começa a utilizar argumentos mais light ou mais pesados para isso. E, no final, a gente vai para a fase final, de 1º de junho até 30 de outubro do ano que vem, que é a fase da consulta pública mesmo, que aí a gente pega todas essas pessoas e pede, não, mas a gente desvia eles para o site da ANS, para que eles cheguem lá e façam o pedido através da Agência Nacional de Saúde, diretamente de inclusão da cirurgia no rol da ANS. Cada uma dessas fases tem uma série de ferramentas essas que são definidas pela agência de comunicação, que é quem entende. Então, nós temos Google, Instagram, YouTube, Facebook, nós temos o hot site, e, através desse hot site, a gente utiliza uma coisa chamada inbound marketing, que é uma série de ferramentas para dar visibilidade e tornar o site uma referência em consulta sobre o tema. À medida que isso for avançando, à medida que esses conteúdos forem sendo mais e mais publicados, e eles são publicados todos com um cuidado de trazer palavras, construções de texto que sejam mais, digamos assim, atraentes para o Google, mais atraentes para quem busca, e isso vai se tornar, no futuro, um grande legado de informação para a sociedade, porque a sociedade vai passar a ser, mais e mais, o foco das pesquisas de todos sobre esse tema. E é muito bom que a gente possa levar essas informações, porque nós conhecemos as informações como elas realmente devem chegar. Nós temos jornal, essa foi uma das peças que saiu na semana passada. Nós saímos com 3 anúncios no jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Globo. Por que essas 3 cidades? Por que não em Salvador, onde eu moro? Por que não em Recife? Por que não em Fortaleza? Porque essas são as cidades onde a classe política mais circula, que mais traz impacto dentro da Agência Nacional de Saúde. Houve um certo murmúrio aí, uma certa controvérsia sobre a inclusão de uma tarja com o meu nome como diretor técnico, responsável técnico nessas peças. Essa foi uma orientação a contragosto meu, que eu acho que enfeia, não acrescenta nada para mim e para a peça a presença de um nome de uma pessoa com CRM. Mas os advogados da sociedade, a despeito de minha relutância, fortemente aconselharam que, devido à regulamentação de publicidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, que deveria ter. Nós temos começado a discutir que talvez haja um outro entendimento a partir do momento que nós não somos uma entidade médica, e sim uma entidade associativa, e estamos rediscutindo isso e nos aconselhando para ver se tira isso aí, que enfeia um pouco, mas não atrapalha mais as nossas consciências do que aquelas pessoas que nós queremos realmente impactar, que é a população. A população não está nem aí, não sabe quem é Marcos Leão, nem interessa saber, interessa ela saber que nós temos um tratamento e o nosso slogan é uma vida nova para o paciente com diabetes tipo 2. Esse foi o outro, foram 3 anúncios. Esses anúncios também vão estar em mídias do Google, então, essas pessoas que costumam pesquisar sobre diabetes, provavelmente todos nós aqui pesquisamos sobre diabetes, quando a gente estiver navegando daqui a pouco, procurando uma casa para alugar, vai aparecer um anúncio desses aí, chamando a atenção sobre o diabetes. Quem sabe o que acontece? Você pesquisa um carro hoje, amanhã, toda hora aparece o carro na sua frente, e isso a gente está trabalhando também. Essas são mais algumas peças. A gente está revendo alguns conceitos, então a gente tem todo um cuidado do tipo de pessoas que nós usamos nas peças publicitárias. Então, a gente não queria, de maneira alguma, trazer um indivíduo magro, para não passar a ideia que a gente está advogando a cirurgia para magros. Aí colocamos gordinhos, aí depois estamos dosando isso, porque estamos vendo também que a gente também não é para botar um obeso mórbido, vamos botar um indivíduo
pouquinho mais magro, mas é muito mais fácil você mostrar um pouquinho de obesidade no mais gordo do que num indivíduo com 32 de IMC, que pode parecer magro para algumas pessoas. Mas estamos ajustando isso. As peças próximas serão diferentes. Nós teremos peças de WhatsApp, e aí eu peço a vocês que nós somos grandes divulgadores de uma divulgação orgânica, como a gente chama, gratuita. A partir do momento que vocês recebam essas peças, compartilhem, peçam à família para compartilhar, vamos difundir o conceito. O que nós estamos trabalhando é com o conceito, não com indivíduos, e aí entra uma coisa que o Luiz Vicente fala que eu acho maravilhosa. Nós não estamos aqui para falar sobre pilotos, nem sobre carros, nem sobre escuderias. Nós estamos aqui para falar sobre automobilismo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não vamos ficar falando sobre cirurgião A, B, C ou D, sobre técnica X, Y, Z. Nós vamos falar sobre cirurgia metabólica, sobre conceito de tratamento de diabetes, um conceito amplo, certo? E isso sem foco em nenhuma particularidade individual. Nós temos essas peças de remarketing. O que é mesmo remarketing? Essas coisas de publicitário aí, nem tudo eu sei bem o que é. Mas são peças que vão sendo, principalmente, através de mídia digital. E nós temos o nosso hot site. Nosso hot site está sendo construído. Eu pedi a várias pessoas que dessem artigos para a gente transformar e disponibilizar para a população. O nome do site é vidanovametabolica.org.br. Algumas pessoas estranharam, algumas até acharam que era um site meu. Não tem nada meu lá, não tem nenhum artigo meu lá ainda. Vai ter no futuro, claro, como pode ter de qualquer um de nós. E tampouco tem uma cara estampada da sociedade. A ideia não é que esse site não seja uma coisa com o carimbo da sociedade, seja uma coisa acima do bem e do mal, apenas o conceito. Nós estamos trabalhando, inclusive, com a possibilidade de termos associações de pacientes dividindo a assinatura desse site conosco, e vai ter em vários pedaços do site, em várias partes do site, tem momentos em que se cita a sociedade, em que cita que um membro da sociedade é o indivíduo mais habilitado a cuidar do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia metabólica. Mas não é não há um carimbo muito claro como sendo um site da sociedade. Então, essas são algumas imagens. Em algum momento, os publicitários, a gente fica dosando um pouquinho, porque, às vezes, eles são um pouco mais agressivos na argumentação, para a gente não ser muito forte, mas são várias peças que vão sendo veiculadas no site e em outras mídias de comunicação. Nós temos o Facebook. Essa é uma ferramenta de avaliação de risco. O indivíduo que chegar aqui e preencher, isso foi extraído de uma ideia da ADA, da American Diabetes Association, o indivíduo que colocar todos os seus scores ali, que der um score de alto risco, esse está fisgado aí pelas ferramentas nossas, vai ficar recebendo depois uma série de coisinhas falando de cirurgia metabólica, até que ele vai cansar de tomar remédio e vai buscar a gente. Bom, falando nisso, estou falando brincando, mas também é outro conceito que a gente quer também deixar claro quando a gente tem feito as nossas apresentações e conversado sobre cirurgia, principalmente com os clínicos. Nossa ideia não é tirar ninguém de remédio de forma absoluta. Esse não é o objetivo principal. Nosso objetivo é fazer uma sinergia de tratamento. Aquele paciente que puder ficar sem remédio, ótimo. O que precisar de remédio, tá bom, tudo bem. Independente de uma coisa ou de outra, todos precisam do acompanhamento clínico, todos precisam do acompanhamento endocrinológico ou também do cardiológico. Boa parte dos diabéticos hoje é acompanhada pelos cardiologistas, e nós estamos com uma interação muito bacana com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tivemos um Body Live na quinta-feira com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está muito próximo da gente, e isso é uma coisa que vai nos ajudar bastante. Mais uma vez, Facebook, temos o Facebook da campanha, temos o Instagram da campanha, enfim. Esse é um videozinho. A cirurgia bariátrica, no começo, nós visávamos o controle do peso. E com o passar do tempo, nós vimos que, além do peso, a gente controlava uma série de doenças, e doenças que são extremamente graves do ponto de vista de qualidade e de quantidade de vida. E a principal delas é o diabetes tipo 2.
E a cirurgia de bariátrica, ela se tornou metabólica. Então, as pessoas hoje que têm o diabetes tipo 2, aquele que a pessoa adquire depois de uns anos de vida, diferente daquele que a pessoa nasce, que aquele é o tipo 1. Esse diabetes tipo 2, quando não se tem um controle clínico adequado, antes que o paciente possa desenvolver danos irreversíveis à sua saúde, como infartos, derrames, amputações, diálises, pessoas que precisam viver numa máquina, pode-se sim tentar um tratamento cirúrgico do diabetes. E esse tratamento consiste em que a gente faça uma alteração do trânsito intestinal. Nós temos um estômago que não precisa ter um estômago tão grande e o intestino que, fazendo um pequeno desvio, nós vamos fazer com que vários hormônios intestinais possam subir a produção desses hormônios e esses hormônios vão... Então, mais uma vez, esse é um exemplo de um dos vídeos. O que nós tivemos exclusivo veio depois, a possibilidade de gravar alguns vídeos. Então, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia gravou alguns vídeos, o Vicente gravou alguns vídeos, a diretora do Departamento Científico da SBD, nós levamos lá para fazer um Body Live, gravou alguns vídeos curtos de 2 minutos, eu gravei alguns vídeos. Esses vídeos, vocês observaram a linguagem, uma linguagem coloquial, uma linguagem para o paciente, para que ele tenha um pouquinho mais de informação de qualidade. Mais uma vez, a comunicação através da nossa assessoria de imprensa, e aí eu peço a todos que estão fazendo seus eventos, vamos dar uma ênfase, não porque é interessante, porque eu gosto, mas porque é importante que isso esteja sendo massificado na imprensa. Vamos dar ênfase aos eventos com cirurgia metabólica, com diabetes. Eu estou organizando agora lá em Natal, agora em maio, um evento convergindo com exatamente isso que a gente está falando aqui, juntando a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Nefrologia, a Sociedade de Diabetes, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Esse tipo de evento é muito bem-vindo nesse momento, principalmente se a gente consegue conversar com eles, dialogar com eles de uma maneira bacana. A coisa da economia de saúde, que está sustentando a campanha, são ferramentas muito boas, vão embasar tudo isso. A gente está terminando esses estudos, são 3 tipos de estudos que vão ser apresentados à ANS e vão servir para a gente como mais elementos para a comunicação. Nós temos um estudo técnico-científico, que é todo baseado nas evidências, muito complexo, caro, difícil, está na fase final. Nós temos um impacto econômico em 2 vertentes, a ANS exige isso. Então, nós temos de mostrar a custo-efetividade do nosso tratamento e nós temos de mostrar ainda o impacto orçamentário da cirurgia metabólica nos operadores de saúde. Então, por isso, também a gente tem que tomar cuidado na comunicação. A gente não pode dizer que a gente vai tratar milhões de pessoas, senão ninguém paga, a conta é impagável. Então, a gente tem de ver a realidade, mostrar que o tratamento é para um subgrupo pequeno de pacientes, aqueles pacientes que não respondem, aqueles pacientes que atendem à regulamentação do Conselho Federal de Medicina em termos de idade, índice de massa corporal, etc. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estamos nesse momento. Agradeço a compreensão e espero que todos se engajem nessa campanha. Obrigado, gente.